Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui no Hospital Sírio-Libanês. Hoje é dia 28 de junho, para mais uma reunião do Grupo de Tumores Hereditários. Hoje nós teremos a participação e apresentação do Dr. Leandro Carvalho Oliveira e das enfermeiras Carla Quirino e Janina Pisani. Está aqui conosco também o Dr. Pablo Nicola, que é geneticista e vai ter oportunidade de nos ajudar aqui nos comentários sobre o tema de hoje, que é a correlação genótipo-fenótipo em famílias com variantes patogênicas de um gene chamado MITF. Então nós vamos começar, acho que com a apresentação aqui do Leandro, e lembrando que temos participações online, então se alguém tiver algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, é só enviar para que nós possamos colocar aqui em discussão. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando com vocês. Isso. Pela oportunidade de estar participando da reunião do GET, hoje pela primeira vez, e participando dessa discussão de MITF. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto, depois nós vamos apresentar alguns dos nossos casos do banco de dados do Serviço de Oncogenética aqui do Hospital Sírio-Libanês, e ao final nós vamos fazer algumas discussões e conclusões finais. Então, esse gene, o MITF, ele está localizado no braço curto do cromossomo 3, na posição 13. E ele codifica essa proteína, que é uma proteína que tem uma função, que funciona como um fator transcricional. Ela vai se ligar a alguns genes alvos que nós veremos na sequência e vai facilitar a transcrição. Então, o gene MITF, ele produz, ele codifica essa proteína que funciona como um fator transcricional. E o gene MITF, ele tem fatores que estimulam a sua expressão e fatores que inibem. Então aqui nós vemos alguns, em verde, alguns dos fatores que estão correlacionados com o estímulo da função do MITF, o BRAF V600E, o KIT, o TIROS3, a TF2, a TF2. Mas alguns fatores, como o BRAF V600E, em algumas situações, ele vai funcionar como um estímulo, em outras situações como um fator inibitório, tá? Juntamente com TGF-beta, RIF1-alfa, PAX3. Tá? E, então, existem fatores estimulatórios e fatores inibitórios dessa via. E o MITF, uma vez que ele vai atuar sobre alvos, como já comentamos, ele atua como um fator transcricional e ele vai atuar em alvos relacionados ao ciclo celular, à parada do ciclo celular. Ele tem correlação com genes de proliferação, de sobrevida celular e de estresse oxidativo, com genes relacionados à capacidade de invasão e de metástase, e com genes específicos da pigmentação cutânea e dos fâneros. Tá? Então, essa figura aqui representa um pouco do que, como atua o MITF como um fator transcricional. Então, são múltiplos fatores genéticos, epigenéticos, fatores do microambiente e demais vias de sinalização que atuam sobre o MITF. E essa atividade transcricional do mesmo, quando a gente tem uma maior atividade, isso está correlacionado com diferenciação celular, proliferação, sobrevida e invasão. E quando nós temos uma menor expressão, um menor estímulo do MITF, isso está correlacionado com apoptose, com senescência celular. E aqui vemos parte da estrutura
um esquema estrutural do MIT-F, como que ele funciona, né? Então nós temos aqui essa porção basic, que ele tem 3 porções estruturais que são importantes. Helix 1 e 2, elas são porções que vão se ligar com outras proteínas, porque o MIT-F, na função dele de fator transcricional, ele atua de forma dimérica, ele se dimeriza com outras proteínas. E essas 2 porções da sua estrutura vão dimerizar com as demais proteínas, formando complexos que vão atuar de forma transcricional. E essa porção basic aqui é a porção que vai ligar no gene, favorecendo a sua ativação e transcrição. Então essas 2 porções se ligam com as proteínas, formando dímeros, e essa relacionada diretamente com a ativação gênica. E condições de doença e de saúde que estão relacionados com mutações, com alterações dessa via, desse gene. Então, 2 condições benignas, principalmente, e as condições oncológicas. Então, essa síndrome, o Waardenburg síndrome tipo 2, está correlacionado com a mutação do MIT-F, e ela se apresenta como uma perda auditiva e alteração da coloração, tanto da pele quanto da pigmentação dos fânegos, né? Cabelo, pele e os olhos. E quando a gente tem a síndrome de Tietz, que ela pode ser considerada como uma síndrome de Waardenburg mais severa, porque nós vamos ter praticamente os mesmos sinais e sintomas, só que esses já se iniciam numa fase precoce, tá? Por exemplo, a perda de audição desde o nascimento, tá? E também alterações de fânegos e de pele. E as condições oncológicas relacionadas com essas mutações, melanoma, câncer de rim, principalmente carcinoma de células claras. Tem alguns estudos retrospectivos, séries de casos correlacionando com câncer de pâncreas, nós vamos discutir um pouco melhor adiante. E com relação a câncer de mama, não tem nada estabelecido com relação às mutações germinativas com essa entidade oncológica. Então é bem estabelecido em séries retrospectivas, séries de casos, caso controle, melanoma, câncer de rim e câncer de pâncreas. E essas 2 síndromes, Waardenburg e Tietz. E aqui a gente vai agora apresentar alguns casos do nosso banco de casos. Nós temos aqui cadastrados já 9 casos. Hoje nós vamos apresentar 5 heredogramas. Ok, obrigado, Leandro. Queria lembrar que hoje o Dr. Benedito Rossi, que normalmente coordena essa reunião, ele está num outro compromisso simultâneo, então me pediu para fazer essa coordenação junto com o Pablo. Pablo, você quer fazer algum comentário antes da gente passar para a apresentação dessas famílias, que é algo interessante pela, talvez, raridade, mas vocês têm um número aí que chama atenção, né? Por favor, Pablo. Bom, então, eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos, né, importantes, até mesmo para que nós possamos depois compreender melhor, né, por que mutações nesse gene vão predispor a pessoa, o indivíduo, a desenvolver um tumor. Bom, então, primeiro, né, o MIT-F, né, nós consideramos ele como a classe de pró-oncogenes, tá? Então, o MIT-F é um pró-oncogene que, quando mutado, ele se torna um oncogene, né? E o oncogene, a gente sabe que as mutações elas são sempre autossômicas dominantes, né? E, normalmente, com ganho de função, tá? Então, as mutações que ocorrem no MIT-F, que vão predispor ao indivíduo ao câncer, são mutações de ponto, normalmente, né? São normalmente substituições de um nucleotídeo por outro, né? Então a gente fala isso que é uma mutação de ponto, né? E são mutações que normalmente fazem com que esse gene codifique uma proteína que ganhe uma função, ou seja,
leva essa proteína a estabelecer uma vantagem seletiva sobre as demais. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura aqui da proteína, né? Como falou o Dr. Leandro, existem 3 motivos ou domínios básicos dessa proteína, né? Um deles é o que a gente chama de HLH, né? Helix Loop Helix, ou hélice alça hélice, né? Que, como falou bem aqui o Dr. Leandro, é uma região importante da proteína porque na qual ela vai se ligar com outras proteínas, tá? Então isso é muito importante, por quê? Porque essa é uma proteína que aparentemente ela é meio central numa cascata de sinalização intracelular. Ou seja, ela é uma proteína central na qual, dependendo do estímulo externo, ou seja, do estresse e radiação ultravioleta, né, essa proteína ela vai se ligar com outras proteínas diferentes. E isso vai modificar a função dessa proteína final, né? Ou seja, qual gene será que ela vai expressar, né? Bom, o outro domínio importante, que é aquele azul escuro, né, é um domínio que a gente chama ele de dedo de leucina. Tá? Então, ele é um motivo, é um domínio, na qual é ele que se liga ao DNA. Então, esse é um domínio, certo, que vai reconhecer no DNA os sulcos, né, já que o DNA é uma dupla hélice em espiral. Então, essa dupla hélice ela forma sulcos menores e sulcos maiores, né? E normalmente esse motivo, que é um dedo de leucina, ele então se ancora nesses sulcos e vai reconhecendo as bases nitrogenadas que provavelmente estão em regiões de enhancer, né, de um gene, ou em regiões promotoras de um gene. Tá? Então, essa é a atividade, essa é a região que vai reconhecer, então, as regiões do DNA de enhancers e regiões promotoras, fazendo com que aquele gene, então, seja expresso, né, expresse alguma proteína alfa. Né? Muito bem, e o terceiro domínio, que é o mais, é o verdinho, né, é o verde água ali, é uma região na qual pequenas proteínas, chamadas de proteínas sumo, né? Sumo quer dizer small ubiquitin like modifier, né? Então são pequenas proteínas de mais ou menos 100 aminoácidos de tamanho, né, que se ligam nessa região e elas têm uma função de silenciar ou de ativar também, né, aumentar a atividade dessa proteína. Tá? Então é uma proteína que tem 3 regiões muito importantes. Então a região que é onde as proteínas sumo se ligam, né, e aí vai acontecer o que a gente chama de sumoilação, né, fazendo com que essa proteína ela se silencie, né, ela perca a sua função, ela fica lá quietinha, ou que ela se ative. Né. A região hélice, alça hélice, na qual as proteínas de diversas cascatas de sinalização, né, PTEN, o RA, o BRAF, né, quer dizer, várias proteínas, né, importantes aí de cascatas de sinalização vão se ligar a ela, certo? E que provavelmente vão regular ela a qual gene ela vai se ligar, né, em qual gene, em qual enhancer, qual fator de transcrição, e a parte final ali, né, a parte C-terminal, carboxy-terminal da proteína, que é a parte, então, de dedo de leucina, que é a que realmente vai se ancorar no DNA, tá? Fazendo, então, com que ocorra a expressão gênica. Tá? Nós vamos ver, mais para frente, né, que tem uma mutação muito comum na região de sumoilação, né, que é a E318K, não é isso? Que é uma modificação aí de um aminoácido por outro, que ela faz com que a proteína, o MTF, fique constantemente ativada. Né? Por isso que é um pró-oncogene, não é isso? Fazendo, então, com que essa proteína ative diversos genes, né, que vão fazer, então, com que ela, então, tenha aí sobrevivência, tenha vantagem de sobrevivência, tenha crescimento, né, hipertrofia, e tenha
múltiplas divisões, né? Ou seja, a capacidade de proliferação. Né? Muito bem. Uma outra coisa que é importante é que esse gene MITF ele também regula os genes da melanogênese, né? Ou seja, da pigmentação, né, das células do melanócito. Né? Isso é importante também falar. Né? É que essa proteína está expressa em diversas células, né? Mas principalmente nas células chamadas de melanócitos, que são oriundas das cristas neurais, né? A embriologia dos melanócitos, né? E é isso que dá o alto grau de malignidade do melanoma, é porque ela tem a origem das cristas neurais. Então, se tem uma coisa que os melanócitos fazem bem, é migrar. E então eles dão muita metástase. É isso? Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente tem mutações que vão conferir perda de função da proteína, você tem uma deficiência na melanogênese. E as síndromes que vão causar isso, né, são síndromes principalmente de hipopigmentação, né, de albinismo, ok? Que é a síndrome de Waardenburg. Né? Então, a síndrome de Waardenburg, existem acho, 4 tipos de síndrome de Waardenburg, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cada dia que eu entro no OMIM para ver, tem uma síndrome a mais, né? Não só com o Waardenburg, mas com diversas outras síndromes. Né? E o Waardenburg tem uma tríade clássica para a gente diagnosticar. Né? Quais são elas? A heterocromia de íris, que é um sinal que chama muita atenção. Então, as íris, né, dos olhos do paciente são de cores diferentes. Né? Até que tem muita gente, né, no ambulatório fala, nossa, que bonitinho, ele tem íris diferente. Né? Muito bem. Então, isso chama-se heterocromia de íris. Um segundo sinal muito importante na síndrome de Waardenburg é a hipopigmentação cutânea, né, a hipocromia de fâneros. Né? Então, é muito comum esses pacientes terem mechas brancas de cabelo. Então, isso também é um outro sinal que chama muito atenção. Né? A pessoa tem uma heterocromia de íris e tem uma mecha branca no cabelo. Tá? E um terceiro sinal clássico da síndrome de Waardenburg, né, é a surdez, né? Já que os melanócitos também participam aí da formação do ouvido interno, né? Então tem uma surdez aí. Muito bem, então essa é a tríade clássica do Waardenburg. Né? Então, o TITS síndrome, né, é uma síndrome de Waardenburg com uma expressividade mais grave. Né? Então, são manifestações do Waardenburg, mas de uma forma mais grave. Né? E as mutações em ganho de função no mesmo gene é que vão levar ao câncer. Né? Tudo bem? Então, eu acho que ficou mais claro. Né? E como é que a gente chama? Isso é um termo genético, quando um mesmo gene, dependendo das mutações que ocorrem nesse gene, ele leva a doenças diferentes. Né? Isso é muito interessante. Certo? Quer dizer, como é que um mesmo gene, quando alterado, ele leva a síndromes tão distintas, a doenças tão distintas. Né? Então, isso é um conceito de genético muito importante, que todo mundo que mexe com isso tem que ter em mente, que é chamado de heterogeneidade alélica. Né? Quer dizer, um alelo, um único gene, o mesmo gene, mas dependendo da mutação que acomete esse gene, né, ele vai levar, então, a doenças diferentes. Tá bom? Então, acho que é isso. Bom, bacana que a gente vê uma correlação entre um dado bem molecular, né, da parte bem básica, com a interação clínica que você está colocando da observação da repercussão desse fenômeno. Né? Registrar aqui a presença da doutora Natália Gonçalves Pereira, do Thomas Gollop, da Deidmar Cássia Abreu e Elizabeth Lemos Silveira Lucas, que estão acompanhando à distância e que, se lembrando, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, nós podemos colocar aqui na reunião também. Passar a palavra, então, apesar, talvez para você seja algo que você já tenha visto no dia a dia, mas eu confesso que para nós é uma situação rara, e o hospital tem aqui no registro, né, algumas famílias com com mutações identificadas nesse gene. Vamos dar uma olhada aqui e ver se a gente consegue correlacionar com os dados que foram apresentados. Então, como o Leandro comentou, a gente tem aqui no nosso registro 5 famílias com variantes patogênicas detectadas em MITF. Um detalhe que todas essas 9 famílias têm a mesma variante patogênica, que é uma mutação pontual.
Ficou... acho que é melhor que eu ficou um pouquinho longe. Então, é uma pontual, é uma troca de um G por um A no códon 925. Todas as famílias têm essa mesma variante patogênica. Então, começando pelo primeiro, eu trouxe 5 casos que têm uma expressão diferente do esperado. Então, esse primeiro caso é uma paciente que teve um câncer de colo de útero aos 30 anos. Tem mouse para... Então, teve um câncer de colo de útero aos 30 e um carcinoma ductal in situ de mama aos 57, receptor de estrógeno e progesterona positivo, HER2 negativo. Ela fez o painel, foi detectada a variante patogênica. De história familiar, ela tinha um irmão com carcinoma basocelular aos 58 anos. E os pais, o pai com câncer de próstata aos 49 e a mãe com câncer de colo retal aos 75. Então, é uma história familiar que foge um pouco do esperado, né? O segundo caso também é uma paciente com câncer de mama aos 49 anos. Foi coletado o painel. Tinha de história familiar um irmão com câncer coloretal aos 54, o pai com câncer de próstata aos 79, uma tia paterna com câncer de mama aos 77. Do lado materno tinha um tio com câncer coloretal, 2 tios, né? Um tio e uma tia com câncer coloretal aos 70. O outro caso, a gente tem, de novo, uma paciente com câncer de mama aos 57 anos. De história familiar, tem o avô com câncer de foco abdominal, desconhecido exatamente o primário, aos 40 anos. Um primo com câncer de esôfago, mas tabagista, aos 54. Do lado materno tem uma tia com câncer de mama também. E o outro caso também chama bastante atenção, câncer de mama aos 58 anos. Quem coletou o teste era a irmã da probando, né, que procurou a gente, também teve um câncer de mama aos 49. E a outra irmã falecida com câncer bilateral de mama aos 45. De história familiar, tinha do lado materno 4 tios, um com câncer de pâncreas, outro com próstata, estômago e intestino. E esse último caso, também uma probando que veio com um histórico de tumor filóides de mama aos 36, e a mãe com um tumor bilateral sincrônico aos 48, falecida aos 50. E do lado paterno, um primo com câncer de testículo aos 14, e do lado materno, um tio com câncer de pâncreas, e o avô também com câncer de pâncreas. É bem curioso, né? Acho que é algo que o próprio Benedito sempre fala. Se nós olharmos o heredograma e os tumores numa era pré-painel, é assim, muito difícil você pensar em qual que seria a síndrome, né? Que do ponto de vista clínico, seria mais provável. Me chamou a atenção que praticamente em todas as famílias, se eu percebi direito, tem câncer de mama, né? E é uma coisa interessante, toda vez que a gente faz análises de dados clínicos de heredograma e tenta ver quais são os tumores mais frequentes em famílias, talvez, eu sempre fico me perguntando, se a gente não testar todo mundo, se uma parte desses tumores de mama não são tumores esporádicos ou por, né, alguma outra razão. Então, aqui dentro das famílias, quem está sequenciado nessas pacientes com câncer de mama, a gente está com esse gene, a mutação encontrada nesse gene, ou quer dizer, provavelmente não é todo mundo que está alguns casos, né? Veio probando saudável, né, em busca de avaliar a história familiar, mas acho que 3 dos que eu mostrei é a própria paciente testada que tenha de mama. Câncer. De mama. Isso. Bom,
Eu vou pedir, por favor, para a gente passar, como a gente tem tempo, né, para a gente ir passando, acho que caso por caso, porque eu acho que é muito analisar devagar caso por caso, a idade de início, né, porque são casos muito interessantes, e o que me chama muito a atenção, né, eu acho que chama a atenção de todos que estão assistindo essa apresentação, é que o gene MITF, né, quando mutado, causa basicamente o melanoma e o câncer renal, né, renal, né. E o que aparentemente eu vi nessas famílias todas é que não tem nenhum caso de melanoma, né? E acho que nem de rim, né? Pelo que eu me lembro, não tem nem de rim. Mama e pâncreas que vocês mostraram, mas Mama e aparelho pâncreas. digestivo ali, colo retal apareceu, né? Então, Vamos passar de novo, vamos ver quem é o probando. E todos têm a mesma mutação, a Todas mesma as- variante patogênica, que é aquela E318K, isso? é só Diferente, mas essa é a mutação E318. Aqui nós descrevemos como C952GA, mas essa é a mutação mais comum, tá? E318K. Tá certo. Então vamos voltar à primeira família e vamos... fazer uma pergunta, Pablo. É a mutação mais comum relacionada ao perfil de desenvolvimento de câncer, mas como tem essa heterogeneidade do gene, o que você vê na prática de genética tua lá dessas síndromes com a outra caracterização é outra mutação, é outro local. São outras mutações, isso, são outras mutações, exatamente. São mutações diferentes que levam à perda de função da proteína, né? Essa leva ao ganho da função da proteína. E são em domínios diferentes da proteína, tá? Então vamos começar com esse caso aí. Mostra a probanda lá para nós. Quem Então, que essa daqui é a probanda, essa paciente com 59 anos, ela teve um câncer de colo de útero aos 30 e um carcinoma ductal in situ aos 57. Ela foi testada, foi detectada essa variante MITF e a filha também é portadora, que Certo. fez o teste, né? Tá. Bom, então essa é uma paciente que chama atenção porque ela teve 2 tumores primários, né, em órgãos diferentes, né, e em idade jovem. Você sabe se era um carcinoma espinocelular ou adenocarcinoma do colo do útero? Não, essa Não, a informação gente não não foi tem o tratado dado. aqui. É difícil você pensar, né, num carcinoma espinocelular do colo do útero estando relacionado, assim, em princípio. Não sei, tem alguma explicação, Leandro? Você acha que pode ser por isso ou talvez fosse ao acaso essa lesão? Não, eu acho que essa lesão deve ter sido por outros fatores de risco mais ambientais, né? E daí na família só tem o carcinoma basocelular, né, do irmão, o pai com câncer de próstata, Qual a idade? aos 49. Aí esse tio paterno com câncer, também vários tumores primários, próstata aos 70, colo retal aos 78, testículo aos 70, também chama a atenção, e bexiga aos 60. De novo, acho que nessa faixa de idade, né, você pensar em próstata, colo retal, até pela frequência que tem na população, né, em tumores esporádicos, é difícil a gente ter certeza se esse indivíduo não está testado, né? Não, esse não. O que você acha, Pablo? E me chamou a atenção também nas famílias, a gente vai ver depois, que você mostrou famílias que têm neoplasia nos dois lados da família, né? Tem outro fator aqui para a gente olhar de uma maneira mais cuidadosa, talvez, né? Eu não sei exatamente de que lado que veio esse gene em todas as famílias. Dá um pouco de dúvida, às vezes, né? Pelo perfil de doença clínica que vocês mostraram. O ideal seria testar primeiramente nos parentes de primeiro grau, né? Na irmã ali, né, no irmão e nos pais, né, no pai e na mãe, né, para ver se realmente por qual lado parental que veio a mutação, se é que veio, né, às vezes pode ser uma mutação nova na paciente e ela, né, isso, e ela transmitiu essa mutação para a filha, né, é isso, né? Isso, transmitir para a filha. Isso. É que nesse caso os pais são falecidos, né? Ah. Não teria. Então, o outro caso, a paciente teve um câncer de mama aos 49, ela que procurou a gente aqui no serviço, com um irmão com câncer coloretal aos 54 e o pai com câncer de próstata aos 79. Aqui a tia paterna com câncer de mama aos 77. Nenhum... E do lado materno ali?
Do lado materno é um câncer coloretal aos 70. Aqui a outra tia com câncer coloretal aos 70 também. Bastante câncer coloretal. Intrigante, né? Preencheria critérios para outras síndromes, né, de predisposição. O que me chamou também a atenção nesses ideogramas todos é que algumas famílias elas preenchem critérios diagnósticos, né, clínicos, né, de outras síndromes, né, mas não para o melanoma, câncer renal. O Leandro, nessa mutação mais frequente, qual é a faixa etária de pico de incidência de tumor? Você tem esse dado ou não? Mais ou menos. Em melanoma são pacientes mais jovens, 30 a 40 anos. Tá. Uhum. A mediana da idade nessa série, algumas séries polonesa, australianas, ingleses, que eu vou mostrar, italianos. Algumas séries, pacientes um pouco mais jovens, 30 anos, a média da idade dessa série. Uhum. E nessa família, quem foi testado? Nessa família foi testada a probanda só. Probanda. Os filhos foram orientados, mas a gente ainda não tem o segmento. Você pode voltar um pouquinho a outra família? Aqui você tem dois indivíduos testados, né? O probanda e a filha que tem a mutação. Ela tem que idade? A filha tem 33. Então, adiantar um pouco aqui, talvez você vai falar isso depois, mas e agora, né? Quer deixar para depois? O que fazer? A portadora da mutação, tem alguma sugestão de rastreamento, idade, pensando... Você vê que se nós fôssemos pensar nos tumores mais comuns, dentro da síndrome, talvez nós falhássemos aqui, né? Porque aparentemente não é o perfil que está acontecendo, pelo menos... nas famílias apresentadas, né? Quer comentar isso? Tem até um guia da Sociedade Americana de Dermatologia, agora recente, e assim, eles reúnem alguns dados, um consenso de rastreamento, porque a principal preocupação aqui seria o melanoma mesmo. Então, assim, mas a orientação final é dermatoscopia anual e exames de pele por um profissional qualificado, inicialmente pelo menos trimestral. Então, um exame de pele trimestral por um profissional da área e dermatoscopia completa com documentação fotográfica anual. Essa paciente foi orientada a dermatoscopia e daí fazer o segmento pela história familiar, né? No caso, como a mãe teve um câncer de mama aos 57, uma vigilância, segmento anual, né, com o mastologista. Pulei um? Então, esse daqui também foi a probanda que nos procurou, tem câncer de mama aos 57, foi testado, foi detectada a variante, a história familiar dela é menos forte, né? No lado materno, uma tia com câncer de mama aos 62, o avô materno com câncer de foco abdominal também a esclarecer. Do lado paterno tem um primo com câncer de esôfago tabagista, aos 54, e o avô paterno com câncer também abdominal. Só uma família, né, bem, assim, aparentemente, quer dizer, essa é uma família que você jamais ia fazer um diagnóstico desse, né, quer dizer, melanoma, câncer renal, né, e nem síndrome de mama ovário hereditário também, quer dizer, é um câncer de mama, né, uma paciente acima dos 50 anos, né, 58 anos, né, e sem uma história familiar clinicamente aí significativa, né. Então, realmente, esses casos... você só vai detectar mesmo na análise molecular, né? E foi o painel expandido que foi realizado, né? Foi, de 83 genes. Então, porque mesmo no painel, por exemplo, que a ANS aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, porque tem vários países também nos assistindo, né? Mas aqui no Brasil tem uma agência reguladora, né? Que é a ANS, do Ministério da Saúde, né? E os protocolos... Bom, essa paciente nem ia preencher protocolo para rastrear, né? Primeiro BRCA1, BRCA2, sequenciamento, mais MLPA. Não ia nem entrar no protocolo, né? Mas vamos supor que entrasse. Você não acharia e depois você faria um painel de 16 genes,
que é a próxima etapa, né, do protocolo da ANS, mas onde o MITF não está incluso. Né? Quer dizer, então, essa seria, olha, então, isso é um dado interessante, né, expor isso, porque, veja, é uma paciente que tem um gene mutado que predispõe ao câncer e que, pelos meios convencionais de rastreamento de diagnóstico molecular, você não ia chegar, aparentemente, nesse diagnóstico. Né? Quer dizer, é algo para a gente pensar, né? Pensar sobre isso. Isso é interessante, eu acho que é uma coisa que nós vamos viver cada vez mais, né? Se eu olhar friamente, até questionar se teria indicação de fazer um painel nessa paciente, né? Pela história da família não é nada assim tão, apesar de ter os casos, nada tão sugestivo, ainda mais que os pais dela não tiveram, né? Não lembra um perfil clínico específico de nenhuma síndrome, e ela teve um tumor de mama com 58, é isso? 58, 57. Mas é o que está acontecendo, né? Lógico que a gente tem que ter sempre um racional clínico e uma razão objetiva para caminhar na ideia de fazer testes moleculares, mas tem sido uma realidade você se surpreender com resultados de exames em situações assim não muito esperadas e até que geram dúvida depois do que nós devemos fazer em algumas situações, né? Vamos ver a outra? A outra é a paciente com 62 anos que nos procurou, com uma história de câncer de mama aos 58. A irmã de 60 anos que teve câncer de mama aos 49. E a outra irmã falecida com câncer de mama bilateral aos 45. Então aqui... Essa preenche critério para síndrome mama ovário, né? BRCA1, BRCA2, né? Eu até vou perguntar aqui, lembrando que eu sou cirurgião, então vocês têm que dar um desconto aqui, mas existe alguma interação desse gene com outros genes de predisposição para câncer de mama? Saberia? Para câncer de mama? Não, eu sei que ele tem. Bom, tem para PTEN, então, por isso que eu falei no começo, no início, eu falei que é uma proteína, né, que ela está presente aí, ela se encontra em diversas cascatas de sinalização, né? E sem dúvida, tá o P53, né? O P53 está envolvido nessas cascatas, né? O PTEN, né? O PTN da síndrome de Cowden, né? Tem o RB1 do retinoblastoma, né? Tem o RAS, né? O RAS, isso, a via, né? Do RAS, ERK, MAC, né? Então, sem dúvida, quer dizer, é uma proteína que ela está presente aí em diversas vias de sinalização, com diversos... o NF1 também atua numa dessas vias, o NF1 da neurofibromatose, né? Então, isso provavelmente é o que deve explicar essa que a gente chama de pleiotropia, né? Isso também é outro conceito importante da genética, pleiotropia, ou seja, um mesmo gene, ele afeta diversos órgãos, né? Ele não afeta um tipo de órgãos, ele afeta diversos órgãos. Então, você vê aí tumores nos mais variados tecidos, né? Dos mais variados órgãos. Mas o que me chama a atenção é que é mama, né? Quer dizer, o que está presente aqui na maioria dos heredogramas, se não em todos, é o câncer de mama. Tá? E esse aqui é um caso que, com essas 3 mulheres, né, com câncer de mama, idade jovens, bilateral, né, quer dizer, você pensaria numa síndrome mama ovário hereditário. Você sabe que, até me lembrei, nós fizemos uma análise, publicamos na Família Câncer junto com o Benedito, dos dados do registro do AC Camargo, na época que eu estava lá, em síndrome de Lynch, que o tumor extracolônico mais frequente nas famílias do registro era tumor de mama, que até havia uma dúvida se pertencia à síndrome de Lynch, né? Mas não tinha testado todas as pacientes com tumor de mama, porque o banco originalmente era de câncer coloretal, mas por história clínica a gente via muito tumor de mama, né? Então é uma coisa interessante, acho que a gente precisa tomar cuidado às vezes, né? Lógico que quando você tem o teste, não só do probando, mas dos outros, e está demonstrando a mutação, ok, mas algumas vezes eu acho que nós vamos estar diante de famílias que tem a mutação que você está analisando, estudando, mas tem às vezes câncer de mama por uma outra razão,
nem sempre esporádica, pode até ser de fundo hereditário com outro gene, né? Então, câncer de mama, pela frequência que apresenta, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, de rotular como sendo secundária aquela mutação especificamente. Nesse caso aqui, nós temos 2 pacientes testadas ou as 3? Aqui, por enquanto, só uma foi testada. Só uma? Eu ia falar então que precisa também... tomar cuidado aqui, ainda mais que uma é bilateral, Isso, né? E é o que você exato. falou, pode ser que tenha mama-ovário, né? Síndrome... A de câncer bilateral já é falecida, mas a outra pode ser testada. Eu ia comentar também que o nosso serviço também tem o viés de, acho que em torno de 70%, 75% são pacientes com câncer de mama, né? Um estudo que seria belíssimo nessas famílias, que eu acho que provavelmente, né, farão, né, é o estudo de cosegregação da mutação, né, da variante nessas famílias, né? Quer dizer, justamente porque o doutor falou, quer dizer, é importante saber se os outros pacientes afetados têm a variante patogênica, né? Então, o último caso, deixa eu só abrir aqui que fica mais fácil de enxergar. Nesse caso veio uma paciente de 38 anos, ela saudável, só com tumor filóides, né, de mama, aos 36, e a mãe falecida de um tumor bilateral, diagnosticado aos 48 anos. De história tinha o primo, do lado paterno, com câncer de testículo aos 14. Aqui o tio materno com câncer de pâncreas aos 55. O avô materno com câncer de pâncreas também aos 65. E daqui do lado as tias avós com mama aos 50 e câncer coloretal aos 70. Bom, tumor filóides, quando eu falo um tumor filóides, para mim, eu já penso em síndrome de Li-Fraumeni. Né? Ainda com câncer de pâncreas, câncer de mama, coloretal, quer dizer, essa é uma família aí, né, pelo lado materno, né, da árvore genealógica, do heredograma, né, me lembra bastante a síndrome de Fraumeni. E aqui também só a paciente que foi testada, né? Quer dizer, aqui também, todos esses heredogramas, esses familiares, esses indivíduos de todos esses heredogramas, eles, num estudo, deveriam ser testados, porque isso abriria para nós assim uma gama de conhecimento sobre esse gene, né? E fantástico, fantástico. Acho que agora a gente pode passar para a discussão. Eu também fiquei com essa dúvida, quando a gente vê esses heredogramas com essa correlação 5 de 9, pelo menos, e a sexta não tem história pessoal de câncer de mama, mas uma história familiar ricamente positiva, mas aí eu fiquei lembrando, 1 em cada 8 mulheres vai ter um câncer de mama. E aqui nós temos esse viés mesmo, porque o grande volume de pacientes que vão para o teste genético são pacientes com tumores de mama e ou ginecológicos, né, que é a grande implicação prognóstica e terapêutica hoje. Acho que isso vai mudar também ao longo agora dos próximos anos, com próstata, pâncreas, com essas implicações dos novos estudos. Então aqui eu resumi nessa tabela, nós apresentamos 5 casos, mas nós temos 9 casos aqui documentados, todos com a mesma mutação. Então, o melanoma maligno, ele é um tumor que, na sua maioria, ele é um tumor esporádico e ele pode ser hereditário em até 10% dos casos, né? E quais são os fatores de risco para a gente pensar em casos hereditários? Pacientes com história pessoal e familiar de melanoma, com alto número de nevos displásicos, pacientes que têm uma exposição solar e uma reação à exposição, um fenótipo que lembra algo hereditário, pacientes com mutações no CDKN2A e CDK4, que são as mutações de maior penetrância para melanoma hereditário, apesar de serem mais raras, nós vamos ver isso na figura seguinte. Algumas alterações em SNPs, em alterações de polimorfismos simples, como descritas aqui. E o MITF, o MITF ele pode ser amplificado em tumores melanoma hereditários em 10 a 20% dos casos.
Essa figura aqui representa os alelos com suscetibilidade a melanoma. Então, a maior penetrância são os genes CDKN2A e o CDK4. Tá? E o MIT-F ficaria aqui como uma penetrância intermediária, e as SNPs, as alterações de polimorfismo, elas são mais frequentes, mas têm uma penetrância menor. Então, com relação ao MITF e o melanoma, então, como nós já comentamos na parte de estrutura molecular da proteína, normalmente elas funcionam como dímeros, elas se dimerizam com outras proteínas. Então, o MITF, junto com a família de supergenes do MYC, elas vão se dimerizar e vão formar um fator transcricional considerado como um master gene e que atua na homeostase do melanócito. Então, vai promover essa homeostase do melanócito, controlando a sua diferenciação. Ela é amplificado, o MITF pode ser amplificado em tumores melanoma de 10 a 20% dos casos. E eles atuam na transformação dos melanócitos BRAF mutados. Então a gente sabe que, por exemplo, os nevos, eles têm mutação em BRAF em mais de 90% dos casos. E quando o MIT-F atua então na transformação desses nevos. O nevos somente com o BRAF mutado, ele fica no estado de senescência e a chance dele se transformar em uma lesão maligna é pequena, mas o MIT-F pode atuar nessa transformação. E também, já pensando em células de melanoma, ele atua na proliferação, na sobrevivência, na invasão, na capacidade de metástase dessas células. E os tumores melanoma com amplificação de MIT-F, eles apresentam uma diminuição da sobrevida em 5 anos. Então, essa é a mutação nos estudos, nas séries de casos, é a mutação mais comum, essa substituição missense, P-E318K. Tá? Então, que ela em pacientes selecionados, pacientes com história pessoal, com elevado número de nevos ou história familiar, essa é a variante mais documentada. E em algumas séries de casos, a gente tem principais séries de casos australiano, italiano, polonês e os ingleses no Reino Unido, essa mutação ela pode dobrar o risco de câncer de melanoma nessa população, e também tem correlação com o carcinoma de células renais, tá? Principalmente nesse estudo francês. Tá? Essa é uma frequência alélica, é uma alteração rara. Tá? Então, nesse estudo australiano, essa frequência alélica, apesar de ser rara, tem esse impacto tanto no risco quanto no prognóstico. E aqui, achei legal, interessante esse paper, porque mostrando a relação das mutações de MIT-F, as mutações germinativas, os pacientes que têm melanoma hereditário relacionados ao MIT-F, como um possível subgrupo que são resistentes aos inibidores do BRAF. Então, esses pacientes que têm uma porcentagem maior de mutação no MIT-F são possíveis tumores que são resistentes à terapia-alvo com inibidores do BRAF e do MEK, que a gente sabe que é uma importante arma terapêutica para o melanoma nos dias atuais. Com relação ao câncer de rim, então, baseado também nesses estudos, como nós vimos, séries de caso, aumenta o risco para carcinoma de células renais, e uma possível explicação seria que o MIT-F ele pode também atuar estimulando esse outro fator transcricional, que é o RIF-A. Tá? O RIF-A também que é ativado por outros genes que estão relacionados ao câncer renal, como VHL, TSC1, TSC2, ele também é estimulado pelo MIT-F. Então, essa poderia ser uma via comum, como o Dr. Pablo, acho que já de forma brilhante, já exemplificou para nós com vários exemplos clínicos. Então, seria uma possível correlação. Então, essas mutações germline, elas são de risco maior para desenvolver tanto o carcinoma de células renais, quanto ambos.
menos. Então, parece que os pacientes que têm melanoma hereditário relacionados ao MIT-F, eles têm uma chance maior de ter outros tumores, e o principal seria carcinoma de células renais. E os pacientes com carcinoma de células renais com essas mutações têm a chance maior de ter melanoma, e também tem essa hipótese do câncer de pâncreas, que é o que nós mostramos aqui. Nesse estudo, também estudo populacional, que mostrou que nesse subgrupo de população que tinha mutações de MIT-F, é uma análise, além de ser um estudo retrospectivo de base populacional, ele faz uma análise indireta que esses pacientes com essas mutações, com história pessoal ou familiar de melanoma, eles teriam um risco aumentado também para ter câncer de pâncreas. Mas eu achei essa análise um nível de evidência inferior às demais apresentadas. Tá? E aí, com relação ao câncer de mama, que nos chamou a atenção aqui na apresentação dos nossos casos, não achei nada na literatura. O único dado que eu achei foi esse estudo aqui de alterações somáticas. Então, é um estudo coreano, pacientes com tumores de mama triplo negativo, e essas pacientes, o tumor foi sequenciado, um sequenciamento tumoral, avaliando então um perfil somático, e as pacientes que tinham deleção em homozigose desses 3 genes, incluindo o MITF, essas pacientes tinham um aumento do risco de recorrência e de metástase à distância em vigência da quimioadjuvante. Então, pacientes com triplo negativo que foram submetidas à quimioterapia adjuvante, e esses tumores foram sequenciados. Pacientes com deleção e homozigose no tumor do MITF tinham uma pior curva, tanto um aumento do risco de recorrência local quanto à distância. Mas com relação link germinativo e câncer de mama, eu não achei nada na literatura. Tá? Então, acho que resumindo, o dado que nós temos aumentando o risco do câncer do melanoma e do câncer renal, uma hipótese de câncer de pâncreas. Com relação ao câncer de mama, nós não temos nenhum dado ainda bem documentado. E o melanoma hereditário relacionados ao MIT-F, possivelmente esses tumores são resistentes, refratários aos inibidores do BRAF e do MEK. Bom, então, doutor, você que é um oncologista clínico, você recebe uma paciente com mutação germinativa no gene MITF, como que seria a sua conduta diante a prevenção? Assim, o que você poderia propor? Além do exame que você já falou, dermatológico, né? E para investigação de tumores de órgãos internos, como tumor de pâncreas e de rim, né? Que isso também é uma outra preocupação para quem tem o MITF mutado. Tem algum guideline a respeito disso? Acho que para condições que estão bem definidas como risco, a gente não tem um guideline, a gente não tem uma orientação, né, uma linha de orientação de rastreamento. Eu acho que aqui seria esse rastreamento do melanoma e o rastreamento clínico, além dos rastreamentos da história familiar e da história pessoal, de acordo com sexo e idade. Acho que... Bom, eu seguiria mais ou menos como os tumores renais de pâncreas hereditários, né? Quer dizer, acho que além do exame dermatológico, com dermatoscopia, né, anual, exame dermatológico trimestral, eu faria anualmente, né, exame de imagem, né, para detecção de câncer precoce, tanto de pâncreas quanto de rim. É uma ideia. Vocês colocaram uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que talvez em parte explique o fato de ter esses dados no registro, né, e você não ter dados similares na literatura em relação à correlação com o tumor de mama. É que todo registro tem um viés dependendo do local onde ele está. Eu mencionei o registro que nós tivemos na Secamargo, o viés era câncer coloretal. O viés no sentido de que a base, o probando,
tinha câncer coloretal. Aqui talvez predomine doentes com câncer de mama. Então, quando você faz um painel num doente, né, originalmente com câncer de mama, talvez exista uma porcentagem das pacientes com câncer de mama que realmente tem mutação relacionada a esse gene, mas se a gente olhar em registros que talvez sejam formados de uma outra maneira, né, você eventualmente não vai encontrar. Ou mais para trás, antes de ter disponibilidade de NGS, que a gente seguia uma sequência mais dirigida por um espectro clínico, né, e suspeita clínica de qual seria o gene que se analisaria primeiro, nós não iríamos encontrar, que é o que você comentou. Né? Então, acho que tem esses dois fenômenos. Talvez uma questão do registro ter muito caso de mama e fazer painel hoje em dia, e você vai talvez encontrar uma porcentagem, um dado novo, eventualmente, que nós vamos precisar de tempo para analisar em correspondência com outros registros e ver se isso continua aparecendo. Né? Bom, você está com razão. Tanto é que vou dar um exemplo. Quem acompanha o nosso grupo de estudos aqui, né, todas as aulas, todas as nossas reuniões, a última reunião que nós fizemos aqui, que foi sobre o CDH1 e o câncer gástrico difuso hereditário, o que chamou a atenção naquela reunião nossa aqui? Exato, todos os pacientes onde foi encontrada a mutação de CDH1, elas tinham o quê? Câncer lobular de mama, né? Quer dizer, não todos, eu me lembro agora, mas assim, a maioria, tanto que isso foi o que a gente discutiu aqui, né? É que qual foi o tumor que levou à investigação, né? Foi o câncer lobular de mama lá. E, se eu não me engano, acho que era 1 ou 2 só indivíduos de todos os heredogramas que foi mostrado que tinham, acho que um câncer gástrico. Ou acho que nenhum. Né? Mas é isso, quer dizer, então acho que esse mostra o viés, né, da população aqui, do estudo, né, que normalmente vem por causa do câncer de mama. Né? Mas é lógico, se de repente estiver, né, numa população geral, num serviço geral, você provavelmente vai ter aí os melanomas. Né? Então é isso é uma coisa que chama atenção e que chamou a atenção também na nossa reunião passada aí em CDH1. E hoje nós estamos aqui no MTF. Né? Muito bem, acho que... Nós temos mais alguns minutinhos. Uma pergunta? Não, o Benedito está online agora, então vamos falar para ele que foi bem interessante aqui a discussão. E as dúvidas são mais ou menos comuns, né, no final dessas reuniões, que é o que o Benedito sempre comenta aqui, com essa situação atual dos painéis, a gente acaba encontrando dados, às vezes, inesperados, né, e muitas vezes ainda não há uma diretriz sobre como manejar, do ponto de vista clínico ou de rastreamento, as famílias com essas novas informações, né, mas acho que isso é algo sem volta e, sem dúvida nenhuma, o encontro disso ele contribui, porque ele vai certamente dirigir para um rastreamento mais específico, mesmo que não haja um guideline, como você comentou, né? Se nós sabemos que tem um risco aumentado de câncer de rim e câncer de pâncreas, eu acho que, no mínimo, alguma forma de checar periodicamente esses órgãos para detecção precoce, nós vamos ter que pensar, né? Essa acho que é a ideia de trazer essa informação para um âmbito clínico, ainda que não haja uma diretriz padronizada de rastreamento. Né? E essas nossas dúvidas que nós temos aqui, provavelmente são dúvidas que o mundo inteiro tem, e isso faz, né, estimula a gente a pesquisar. Então, o que eu deixo sugerido aqui para vocês, com essas famílias, é fazer um estudo de cossegregação dessa variante patogênica nos outros familiares. Eu acho que isso é importantíssimo. Né? E isso mostra para nós como o nosso conhecimento ainda sobre todas essas vias de sinalização, essas proteínas, né? O metabolismo celular, né, normal e em condições de estresse, né? Quer dizer, o nosso conhecimento ainda é um conhecimento muito pequeno, né? Que temos muito que evoluir ainda nesse conhecimento sobre os mecanismos moleculares, né? Tanto na célula normal, como na célula tumoral. Uma outra última, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Tá bom, é a mutação mais comum, mas são 9 famílias não consanguíneas com a mesma mutação, não encontrando nenhuma outra diferença. Então eu vou te passar a palavra para você explicar por que você acha que nós temos isso.
Não, então, isso a gente não sabe explicar, e por isso que a gente trouxe para a discussão, né? Porque quando a gente foi analisar os genes, a gente falou, não, peraí, são todos a mesma, são as mesmas variantes, né? Então a gente trouxe para discutir, para compartilhar, para ver se os nossos colegas trazem outros dados assim interessantes também, para que a gente sempre aumente, né? E quem sabe descubra aí que aumenta também, né, a questão do câncer de mama, mas a gente sempre vê no nosso dia a dia que é a questão clínica, né, que vocês falam, questão de avaliar a família, avaliar o fenótipo daquela família para que haja pontualmente também, né, na questão da prevenção, do rastreio. É isso. Seria um hotspot, né? Porque o trabalho do Bertolotto, de 2018, que tem também algumas famílias, né, com essa mesma mutação, né? Quer dizer, pode ser aí que nós estejamos diante aí de um hotspot do gene. Leandro, algum comentário a mais? Então nós estamos bem na hora. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e daqueles que estão nos acompanhando à distância, a Natália Gonçalves Pereira, o Thomas Gollop, a Deidina Cássia Abreu, Elizabeth Lemos Silveira Lucas, depois entrou o Benedito, agradecer também a presença do Dr. Benedito online, ele deve ter acabado a aula agora, e da enfermeira Érica, que também fez parte da construção desse registro inicialmente. Então, acho que estamos na hora. Gostaria de encerrar e agradecer, e lembrar que acho que na próxima sexta-feira temos mais uma reunião. Então, muito obrigado.